E o Flamengo encheu o cofre e ultrapassou R$ 500 milhão em vendas de jogador. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a saída de Juninho e Michael do Mengão. Vou falar de duas novas contratações e de uma covardia comprovada. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso. É de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais em nosso crescimento. Como sempre eu digo aqui, gente, é muito importante para nós. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo vai deixando o like. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre dois negócios fechados. Isso porque o Flamengo contratou um jogador do Internacional e um jogador do Juventude. Do Inter foi o Guilherme Carioca, jogador que estava no Internacional e conseguiu a liberação sem custos. O Flamengo manteve ali uma parte dos direitos do jogador com o Inter, né? O jogador que chega para atuar no sub-20 do Flamengo, ele vem contratado, como eu disse, ele estava no Inter, tinha contrato, conseguiu romper com o Inter e vir para o Flamengo, mantendo um percentual com o Colorado. Ele é atacante, tem 18 anos, é natural de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. São Gonçalo, que é a terra do Vinícius Júnior, né? Terra acostumada a formar craque. Tomara que ele seja realmente um craque que consiga aí ter um bom futuro no Flamengo. O outro também foi o volante Caio Júnior, que também tem 18 anos e estava no Juventude. O jogador também tem passagem pela base do Vasco e chega no Flamengo por empréstimo. A ideia é que ele reforce o Flamengo nas próximas competições e, é claro, com o passar do tempo ele vai sendo observado. O Flamengo, vendo que vale a pena, exerce aí a compra dele junto ao Juventude do Rio Grande do Sul. Vale lembrar que essas duas informações foram dadas de forma exclusiva pelo Rian Moreira, que trabalha junto com a gente na nossa equipe de apuração, principalmente nesse quesito aí de categoria de base. Por falar em categoria de base, deixa eu falar logo tudo, o Flamengo fechou várias parcerias de captação de atletas em todo o Brasil. Fechou em Minas, fechou no Nordeste, fechou em vários pontos do Brasil com times, né, para fazer captação de garotos. Então vai lá, o garoto se destaca no time, vem para o Flamengo. Vai lá, o garoto se destaca no time, vem para o Flamengo. É uma forma legal do Flamengo ter bastante olheiros e, é claro, esses caras acabam revelando muitos jogadores, trazendo muitos jogadores e ajudando muito o nosso Mengão. Bom, antes de eu falar sobre a covardia, porque, na moral, é muito estranho o movimento que está sendo feito contra o Flamengo, mas deixa eu falar antes sobre a situação dos 500 milhões nos cofres. Isso porque, após a venda do Matheus Gonçalves por 50 milhões de reais para o Al Ahly da Arábia Saudita, o Flamengo ultrapassou R$ 500 milhão no cofre, só de venda de jogadores. Esse ano o Flamengo vendeu Fabrício Bruno, Alcaraz, Gerson, Wesley e Matheus Gonçalves. Com essas 5 vendas, o Flamengo arrecadou 513 milhões de reais. Ou seja, mais de R$ 500 milhão e mais do que o dobro do que estava previsto no orçamento. O orçamento previa que o Flamengo vendesse 228 milhões de reais em atletas. E o Flamengo vendeu muito mais que o dobro, 513 milhões. Esse também foi um dos motivos do Flamengo ter ido para o mercado contratado assim mais do que estava previsto, né? O Flamengo também gastou mais com contratações, gastou pouco mais de 200 milhões de reais em contratações, e esse gasto com contratação até maior do que estava ali no previsto
tem muito a ver com o superávit, né? O lucro ou o valor excedente que o Flamengo teve em venda, que era previsto 228 milhões, e o Flamengo vendeu simplesmente 513, sem contar aqueles dinheiros que vem assim, jogador que já é do Flamengo, que era do Flamengo, que foi vendido de um lugar para o outro, o Flamengo ganha uma comissão. Essa negociação aqui, o Flamengo ganhou parte dela. Tem muito negócio desse que aconteceu esse ano, e a gente só vai saber mesmo o valor exato, final mesmo, quando fechar o balanço no final do ano. Mas 513 é o que a gente tem certeza nesse momento, mais de R$500 bilhão arrecadado pelo Flamengo só em venda de jogadores. Bom, falar agora sobre covardia, porque o negócio é o seguinte, pessoal. Aconteceu um movimento que, na minha concepção, eu acho muito estranho. Flazueiro, do que você está falando? Estou falando do julgamento do Bruno Henrique. O julgamento do Bruno Henrique está marcado para o dia 4 de setembro. É simplesmente 2 dias depois de fechar a janela de transferência. A janela de transferência fecha no dia 2. No dia 2, ele vai ser julgado na Justiça Comum. E no dia 4, ele vai ser julgado na Justiça Desportiva. Ou seja, ele pode ser afastado no dia 4 de setembro. Com isso, o Flamengo não teria tempo de ir ao mercado buscar uma peça de reposição. O Flamengo não teria tempo de ir ao mercado, encontrar um jogador para repor a ausência do Bruno Henrique, principalmente se o Bruno Henrique for afastado. Nós estamos numa fase decisiva do Campeonato Brasileiro, nós vamos ter jogos importantes aí de Campeonato Brasileiro, de Libertadores. No dia 16 tem o primeiro jogo da Libertadores, dia 18 na verdade, né? Tem o primeiro jogo da Libertadores, depois no dia 25 tem o segundo jogo da Libertadores, ou seja, o Flamengo entra num processo importante da temporada, numa fase importante da temporada e, curiosamente, marcam o julgamento do Bruno Henrique. Por que eu estou falando isso? Porque só foi o Flamengo soltar uma nota rebatendo ali a CBF por conta do calendário e tal. E outra coisa que a gente tem que falar, tem que ser falado, até hoje, não foi julgado o Internacional no caso da CND, da dívida que tem do Thiago Maia com o Flamengo. Olha quanto tempo tá rolando, essa dívida do Thiago Maia com o Flamengo, olha quanto tempo. O Corinthians já foi punido pela FIFA. O Corinthians já entrou em transfer ban pela FIFA e nada de julgarem o Internacional pela dívida do Thiago Maia. O Flamengo já jogou Libertadores contra o Inter, eliminou o Inter da Libertadores, jogou Brasileiro contra o Inter 2 vezes e até agora não julgaram o Internacional. E por que essa pressa em julgar o Bruno Henrique? O Paquetá levou mais de 2 anos lá para sair o julgamento, 2 anos e meio para sair o julgamento dele lá. Isso aí é o que eu falo. Eu não estou aqui defendendo o Bruno Henrique ou passando pano pro Bruno Henrique, mas é muito estranha essa pressa, essa correria para poder agilizar as coisas, principalmente quando essas coisas podem atrapalhar o Flamengo. Principalmente quando essas coisas, elas podem atrapalhar o Flamengo. Então, é bom a gente ficar bem de olho, é bom a gente ficar bem atento, porque se acontecer qualquer coisa, a gente não tem tempo de repor, tá? Não tem tempo. Tomara que não aconteça. É o que eu venho falando aqui no canal. Tô torcendo muito para que o Bruno Henrique ele consiga provar a inocência dele. Tomara que ele consiga. Bom, deixa eu falar agora sobre o Michael e o Juninho, porque tem muita gente me perguntando desses 2 jogadores. Gente, os jogadores estão numa prateleira de jogadores negociáveis. O Flamengo quer negociar os jogadores. O que não acontece é que não tem proposta. Até chegou uma proposta para negociar os 2, porém, acabou que ela não andou e os jogadores permaneceram no Flamengo. Mas o Flamengo está disposto a negociar tanto o Michael como também o Juninho. Está dependendo realmente de uma proposta que seja boa para o clube e boa para os jogadores. Encontrando aí esses 2 fatores, né, uma proposta boa tanto para o jogador como também para o clube, os jogadores devem ser negociados ainda nessa janela. Vale lembrar que a janela no Brasil fecha dia 2 de setembro, mas, por exemplo, em Portugal, se não me engano, fecha dia 15 de setembro. Em outros mercados ao redor do mundo, ela fecha depois do dia 2. Na Arábia, se não me engano, fecha dia 10. Então, assim, mesmo que feche a janela no Brasil, eles podem ser negociados para outros lugares onde a janela vai estar aberta ainda.
Vamos aguardar para ver como é que vai ficar também a situação dos dois, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!